rigor do desempenho da sua função na forma do artigo 133 da Constituição Federal de 1988, no artigo 2º, 3º, 7º do inciso da Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994. Possui liberdade e autonomia para exprimir sua opinião técnica, e neste teor é importante tanto salientar que o presente parecer, obstante sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante ou tampouco em caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise. Vossas Excelências, vereadores, vereadora, plenos poderes a acolhê-lo em todo a parte ou rejeitá-lo. Outro sim destaca-se esta peça tão substituída pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, CCJ, ou das outras comissões competentes para apreciar a matéria da forma regimental. Vale destacar agora, senhores vereadores, que a Constituição Federal de 1988 consolidou o modelo do Estado Federativo, pautado na descentralização e na cooperação entre os entes federados. Entretanto, a repartição das competências previstas no texto constitucional nem sempre é suficiente para assegurar a efetividade das políticas públicas. Sobretudo, os municípios de menor porte, que enfrentam restrições financeiras e estruturais. Nesse contexto, o consórcio público surge como um mecanismo jurídico administrativo capaz de promover a gestão associada de serviços de interesse comum, permitindo a concretização do federalismo cooperativo, regulamentado pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, pelo Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 2007, constitui um instrumento de modernização da gestão pública e da racionalização do uso dos recursos estatais. A previsão constitucional dos consórcios públicos decorre do artigo 241 da Constituição Federal, Excelência, que dispõe sobre a possibilidade de celebração de convênio de consórcio entre entes federados. Essa disposição deve se interpretar em consonância com o artigo 23, também a Magna Carta, que trata de competências comuns, e com o princípio da cooperação federativa, os elementos de estrutura do impacto federativo brasileiro. Conforme leciona Maria Silvia Zalena de Pietro, consórcios públicos representam um avanço na relação dos convênios, pois criam entidades dotadas de personalidade jurídica própria, com maior autonomia e estabilidade de execução das políticas públicas. Já Celso Antônio Bandeira Melo ressalta que a descentralização e a cooperação intergovernamental são instrumentos indispensáveis para a concretização do interesse público em sociedade complexa. Um dos principais benefícios do consórcio público é a possibilidade de atingir maior eficiência administrativa, expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal, ao reunir os esforços financeiros. Técnicos, especialmente em regiões compostas por pequenos municípios, o consórcio possibilita a economia de escala de contratação de bens e serviços. Segundo Josh Filho, a gestão associada por meio de consórcio público viabiliza a redução de custos e a ampliação de qualidade do serviço público, permitindo que o município de menores tenham acesso à estrutura administrativa de forma isolada. Quer-se dizer, excelências, que a formalização do consórcio público supera a fragilidade dos convênios, uma vez que tais entidades possuem personalidade jurídica própria
Isso possibilita a aceleração dos contratos, a realização de licitações e a execução direta do serviço público. Ademais, os consórcios estão sujeitos à fiscalização dos tribunais de contas e ao controle social, garantida a transparência e contabilidade da gestão de recursos. Como destaca Gasparini, a natureza jurídica do consórcio confere maior estabilidade institucional, permitindo que suas atuações dependam exclusivamente das mudanças políticas e administrativas dos entes consorciados, preservando a continuidade das políticas públicas. A criação do consórcio é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Está alinhada à política estadual de urgência e emergência, instituída pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, em março de 2024. A medida aprovada pela Comissão Intergestores Biparte estabeleceu o gerenciamento do SAMU por consórcio público no âmbito da microrregião, além das diretrizes como padronização de atendimento, traumas, AVC, infarto e sepsis, e a definição de tipologias hospitalares e a adoção de uma linguagem única para o sistema de saúde. Isso tem sido amplamente incentivada pelo atual governo do Estado de Goiás. Tá, eu mandei mensagem para você, pode ir mais do que tem que falar até em inglês aqui no pecado, né, meu Deus? Você não vai comprar essa não. Emenda modificativa ao teor substitutivo ao projeto de lei número 021. O vereador Renato Farias Ribeiro, PL, que abaixo subscreve o uso das suas atribuições e prerrogativas previstas na Carta Magna, na Carta Estadual da Lei Orgânica do município de Badiânia. No regimento interno da Câmara Municipal de Badiânia, Goiás, bem como devido respeito e acatamento, apresentar a emenda modificativa ao teor do projeto de lei 021/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado 18 de julho de 2025. A disciplina a participação do município de Badiânia, Goiás, em consórcio público. Pensa a retificação do protocolo de intenções das outras providências, nos seguintes termos: modifica-se o teor do artigo 9º do projeto de lei 021/2025, para que fique expressadamente previsto o corpo da lei, em caso venha a ser sancionado, que eventual cessão de servidores para o consórcio público dar-se-á por servidores contratados nos seguintes termos. Artigo 9º. O município poderá ceder servidores, inclusive contratados, para consórcio público que integre, cujo ônus será regulado pelo ato concessivo. Grife em destaque. Justificativa. Inicialmente, Excelência, é de se dizer que o projeto de lei 021/2025 apresenta um modelo de gestão compartilhada, criando para viabilizar e fortalecer a atuação desse serviço essencial de saúde pública, baseado na cooperação entre municípios. Pela proposta, caso aprovada, Badiânia se juntará a outros municípios integrantes do consórcio público, compartilhado proporcionalmente com os custos, infraestrutura e recursos humanos. A criação do consórcio público, nesse sentido, está alinhada à política estadual de urgência e emergência, instituída pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás em março de 2024. A medida aprovada pela Comissão Intergestoras Bipartite
estabeleceu o gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, por consórcio público, em ACEPS, e a definição de tipologias hospitalares e a adoção de uma linguagem única para o sistema de saúde. Nesse sentido, excelente por óbvio, os servidores concursados que atualmente contratam-se à disposição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, serão reaproveitados em outras funções, quando nossas unidades de suporte móvel foram deslocadas para atender o consórcio público, que a proposta pretende permitir a participação de nossa cidade. Logo, com suas permanências em Abadiânia, nossa população poderá contar com o atendimento de profissionais concursados e experientes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Assim, nobres pares, a intenção desse vereador é que seja oportunizado aos servidores contratados que integrem o consórcio público, e que a proposta pretende permitir a participação de nossa cidade, permanecendo aqui os servidores concursados, os quais poderão oferecer suas expertises aos nossos conterrâneos, razão pela qual merece ser aprovado a presente emenda modificativa por esse soberano plenário, de modo de alterar a proposta original trazida aos postos legislativos, e o arrimo no qual convido vossas excelências, meus nobres pares, a acompanhar o raciocínio ora expedido. Peço e aguardo a aprovação. Vereador Renato Farias Ribeiro, PL, vice-presidente da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Comissão de Constituição e Justiça. No relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração dos pareceres de análise Projeto de Lei 021/2025, de 18 de janeiro de 2025. Antes de anexar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais da Constituição Federal e a Constituição Estadual da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo fase do processo legislativo a emissão de juízos de valores quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto foi enviado a essa assessoria jurídica, no qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente data foi apresentada uma emenda ao relatório. Da análise, verifica-se o plano que não há visto de iniciativa e a matéria da competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais da constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice da natureza legal e constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido da forma técnica correta e atendida os contento dos preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Assim foram atendidos todos os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. O voto do relator, antes disposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material. A proposição com a Constituição Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município. Voto pela admissibilidade do projeto da emenda. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Abadiânia, 27 de mês de agosto de 2025. Vereador Carlos Cleito da Feabrantes, relator da CCJ. Voto com o relator, vereador Josemar José da Silva, União Brasil, presidente da CCJ. Vereador Nilton Nunes de Moraes, progressista, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento.
Membros da comissão, relator, vereador Cláudio Azevedo Lima Neto, presidente Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, membro, vereadora Camila Cristiano Borges Novo. Relatório. Venho ao exame desta comissão projeto de lei 021/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 18 de julho de 2025, que é a disciplina a participação do município de Abadiânia, em Goiás, ao consórcio público. Dispensa a retificação e protocolo de intenção das outras providências. O projeto foi apresentado uma emenda e o relatório. Voto ao relator. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de lei foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se ponha. E com o voto, a decisão da comissão. Antes disposto, somos o acolhimento do projeto, nos termos do voto ao relator. Câmara Municipal de Abadiânia, 27 de agosto de 2025. Cláudio Azevedo Lima Neto, União Brasil, relator. Vota com o relator. Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, presidente. Camila Cristiana Borges Novo, membro. Termo da leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei 021/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra à vereadora Camila Borges. Bom, gente, esse projeto, a gente sabe, eu entendo que o consórcio é uma forma de união dos municípios de tentar resolver aquilo que às vezes é inviável, né? Houve muitas discussões em relação a isso. Então eu entendo que o consórcio ele vem justamente para isso, para unir os municípios e tentar custear, resolver problemas que sozinho talvez o município poderia não resolver. Sem contar, tem um ponto que eu gostaria de levar em consideração, sem contar o ponto que levou à criação da emenda. Que é essa questão assim, olha, vocês não são obrigados a votar, mas se não votar, corre o risco de ter saúde prejudicada em relação até aos acessos, né, à regulação, aos hospitais. A gente vai votar, a gente sabe que não queremos correr esse risco, não queremos deixar a população à mercê, né? Temos até uma emenda, mas acredito que foi feito assim um pouco, pelo menos aqui no nosso município, a toque de caixa. Eu queria ter tido mais tempo para poder acionar outros municípios, discutir. A gente teve um explanamento interessante da coordenadora, mas a gente precisava ouvir também de outro lado, né? Entender o conteúdo, entender como que vai proceder tudo isso de uma outra forma. Então, embora eu já tenha dito que se você favorável, eu gostaria de pontuar isso. A gente está voltando por conta desse risco que a gente não vai deixar a população correr. Mais algum vereador deseja discussão? Ok. Não havendo... Ok. Em relação ao ponto que deu origem à emenda, que fique claro, principalmente ali para quem, e também secretário, para quem está lá, né, que não são efetivos, que são contratados, essa emenda criada pelo vereador que nós acompanharemos é justamente para isso, para que, né, depois você pode até falar, para que eles não corram o risco de perder o emprego, desde que haja eficiência no trabalho deles e tudo mais. Então, a Câmara fez o possível para que isso seja garantido através dessa emenda que o vereador propôs. Mais algum vereador deseja discutir? Não? Gostaria de parabenizar o secretário, a coordenadora Aline, a coordenadora também Lázara, viu? Ao nosso advogado da Secretaria de Saúde pelo trabalho de vocês. Esse projeto veio a calhar para o município meados de junho, chegou para nós aqui elaborado e a gente tentou, vereadora, da forma mais passível, tentar organizar para que ele pudesse ser pautado. Porém, ele chegou com muita agilidade também ao executivo e teve que ser encaminhado para cá. Então, essa deliberação veio do Estado. Quando o projeto já chegou aqui, já foi predeterminado que teria uma assembleia dos prefeitos no dia 11 de setembro, que o projeto teria que ser encaminhado, favorável ou não, no dia 5 por via e-mail, né, secretário? Isso. Teria que encaminhar isso por via e-mail ainda. Então, não foi... O projeto chegou de imediato, a gente já organizou, mas a logística, o cronograma veio acelerado lá de cima, lá do Estado, entendeu?
Me peço desculpa porque nesse sentido, mas para esclarecer que o projeto veio com um cronograma bem fechado lá do Estado, que o município teria que se posicionar de alguma forma favorável ou não ao consórcio, mas que teria prazo. Então, por isso que a gente pontuou nessas situações. E parabenizar também a Secretaria de Saúde, a pessoa da Aline, pelo trabalho que ela vem prestando à frente do SAMU de Abadiânia, porque, conforme foi dito pela servidora estadual Eliane, a Abadiânia nunca teve problema com o SAMU, e só elogios. Então, a gente agradece pela presteza, pelo bom trabalho que eles prestam à frente da gestão do SAMU. É de suma importância, que a gente sabe que minutos é vida, e eles têm feito um trabalho maravilhoso ali à frente. Agradecer o secretário por todo esse suporte que ele tem concedido à equipe do SAMU para que eles possam prestar o serviço da melhor forma possível. É muito louvável que hoje a gente tem uma USA no nosso município. Nós fomos agraciados diante de tantos outros municípios do Brasil com uma USA. Hoje a gente tem uma USB e uma USA ainda. Sei que não é fácil a demanda, mas a gente está buscando as melhorias para que a melhoria chegue à população. E a gente, diante de outros países, o Brasil ele é agraciado por ter um serviço de atendimento móvel de urgência. E a gente contemplado com 2 tipos de atendimento, que agora contempla também enfermeiro e médico também, 24 horas à disposição. Então, assim, leva o nosso abraço ao prefeito e toda a sua equipe, secretário, parabéns pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade com as causas da saúde. Isso é uma importância, porque a gente sabe que dentro de saúde a gente tem tudo. E o que a gente puder fazer aqui dentro, a gente está sempre à disposição, mas esclarecendo que o projeto chegou com um cronograma bem fechado, porém, a gente tentou da melhor forma possível organizar, debater, né? E às vezes faltou um pouquinho de tempo, mas isso não depende dessa Casa Legislativa. O projeto já chegou do Estado, já com um cronograma fechado, para que a gente pudesse ter um parecer já nos próximos dias, até dia 5 de setembro. Então, a gente tentou da forma de se organizar para que pudesse discutir em plenário. Mais algum vereador deseja discutir? Não? Então podemos pontuar para a votação. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como voto o vereador subtenente Arioberto. Favorável. Lembrando que a gente tem uma emenda modificativa. Voto com o projeto original ou com a emenda? Isso. Favorável com emenda. Ok. Como voto o vereador Carlos Cleide? Favorável com emenda. Como voto o vereador Bosco Arantes? Favorável com a emenda. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Newton Preto? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Renato Altescola? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Wender James? Favorável com a emenda. Aprovar por unanimidade. Se eu pudesse votar também, só voto em caso de empate, mas seria favorável, porque é muito louvável a gente ter esse suporte e mais ainda desafogar o município com questão de demanda, principalmente demandas com questão de veículos também, que é muito caro e a gente sabe que o recurso é pouco para saber gerir e manter uma qualidade no atendimento da saúde como vocês têm prestado. Então, parabéns. A gente pontua a segunda votação no dia 3 de setembro, às 9 horas da manhã. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 3 de setembro, em horário regimental. Desejo a todos um bom dia.